Quando um país é bem governado, esse país sai da crise mais forte. Talvez não logo depois da crise, mas depois de um tempo sai mais forte. Isso foi o Brasil em 2008, 2009, 10, 11, 12. O Brasil saiu muito forte da crise mundial, que foi a maior crise dos últimos 50, 60 anos, que foi em 2008. O Brasil saiu forte, chegou a ser a quinta maior economia do mundo, chegou ao menor nível de desemprego da história. Pois bem, quando o país é mal governado por pessoas mal intencionadas, a crise se torna uma desculpa para tirar direitos do povo, para roubar dinheiro do povo e para acabar com o país. E é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Hoje foi decretado estado de calamidade pública e todo mundo foi a favor. A votação foi unânime no Senado e na Câmara dos Deputados todos os partidos foram a favor. Eu, inclusive, fui a favor, todos são a favor, porque o Brasil não pode cumprir a meta fiscal. Não tem que pensar em gastos agora, tem que pensar em ajudar a população. Só que quando você der essa liberdade para um governo bandido, a coisa talvez não seja tão boa assim. Eu vou explicar isso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se você acha que o Bolsonaro é a última pessoa, a pior pessoa possível para governar o Brasil nessa crise, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixe seu comentário, porque aqui a gente faz oposição a ele todos os dias, porque ele não tem preparo nenhum para conduzir o Brasil em tempos normais, imagina agora na crise. Vamos falar agora sobre calamidade pública e sobre a mamata. O Senado aprovou a calamidade pública hoje por uma sessão, a primeira vez na história que o Senado teve uma sessão à distância, uma sessão por videoconferência. Talvez uma coisa boa dessa crise toda seja que as pessoas no Brasil estão entendendo que dá para usar a tecnologia. Eu sempre falo aqui, eu critico a comunicação da esquerda, eu falo que a esquerda ainda está nos anos 90 e tudo mais, mas o Brasil como um todo, em muitas coisas, poderia evoluir. Outros países também estão começando a evoluir. Por exemplo, o Brasil gasta milhões e milhões por ano em passagens de deputados, senadores, para irem a Brasília para votações, enquanto hoje foi provado que eles podem fazer da casa deles tudo normal, tudo muito seguro, sem precisar gastar tanto dinheiro público. Mas ok, vamos falar sobre o estado de calamidade pública que foi decretado hoje. Agora o governo Bolsonaro não precisa mais cumprir a meta fiscal, ou seja, o governo pode gastar mais do que poderia antes. O governo pode extrapolar os gastos. Isso é bom? Por um lado, se o governo decidisse pagar os salários da população, isentar de impostos as pequenas e microempresas que pagam salários para os funcionários e tudo mais, para ajudar a população mais carente, seria ótimo, porque é um momento de crise, nós precisamos todos nos unir na crise. Mas o que tudo indica que o que vai acontecer é o seguinte: vai começar a mamata. Eu vou dar um exemplo. O ministro da Saúde, Mandetta, antes dele ser ministro da Saúde, ele já era acusado de fraude, quando ele foi secretário da Saúde no estado do Mato Grosso. Ele foi acusado de fraude, ele seria réu hoje, oficialmente, se não fosse ministro, mas ele tem foro privilegiado. O ministro da Saúde, ele contratou, aproveitando-se da crise do coronavírus, sem licitação, ele contratou a empresa de um amigo dele e pagou R$700 mil para a empresa de um amigo dele por aventais médicos. Aí tem uma coisa, sem licitação. O que é licitação? Licitação é um processo em que, quando o governo quer contratar alguma coisa, várias empresas fazem a oferta para o governo, eu tenho esse produto, nesse preço tal, vai ser assim, assim, assado, o governo vai ver a melhor oferta, pega. Isso é uma licitação, um processo que demora um tempo. Como estamos numa crise, o governo não precisa mais fazer licitação. Pode contratar quem quiser, a hora que quiser, pelo preço que quiser. Entenda? Então o ministro da Saúde resolveu contratar aventais médicos da empresa de um amigo dele que já tinha doado dinheiro para a campanha dele. Para quem não sabe, o ministro Mandetta, ele já foi candidato a cargos eletivos. E o amigo dele doou cerca de R$140 mil para 2 campanhas dele. Agora ele devolveu o favor, ele comprou R$700 mil em aventais médicos. Vai ter investigação? Não. A gente sabe se foi superfaturado? Jamais saberemos, mas estamos falando de um ministro que já é acusado de fraude quando foi secretário da Saúde lá no Mato Grosso do Sul, uma fraude milionária. Isso porque ele era apenas secretário da Saúde de um estado. Agora ele é ministro da Saúde do Brasil, na época em que a saúde terá a maior verba da história. Outra coisa, segundo ponto, o estado de calamidade pública, segundo o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes falou isso feliz. Eu não entendo o sadismo dessas pessoas, a felicidade de ver o povo se ferrar. O Paulo Guedes falou feliz
que, olha, o estado de calamidade não quer dizer que o governo pode passar do teto dos gastos. Para quem não lembra, no governo Temer, com voto em favor do Bolsonaro, ele votou a favor disso, aprovou aquela PEC do fim do mundo, que era a PEC dos gastos, que limitou os gastos em saúde, educação, segurança, transporte, moradia, ou seja, tudo que é para o povo, os gastos, que para eles não é investimento, é gastos, esses gastos foram limitados por 20 anos, congelados. E o Paulo Guedes falou, olha, a gente pode gastar mais, mas não em saúde, educação, segurança. O teto dos gastos não será incluído nesse estado de calamidade. Ou seja, o Brasil vai gastar mais, mas não em saúde. A gente precisa mais dinheiro na saúde, mas não vai ser na saúde que vai gastar mais. Aí você pergunta, Thiago, onde é que o Brasil vai gastar mais? Eu vou dar uma dica. O governo espanhol proibiu todas as empresas de luz, telefone, gás, internet, água, enfim, de tudo, a cortar dos cidadãos. Por quê? Porque agora os cidadãos ficam em casa, eles vão gastar mais água, luz, internet, tudo, e eles não estão trabalhando. Então, muitos deles, quem é camelô, quem tem um negócio pequeno, eles estão gastando mais porque ficam em casa e eles não estão recebendo praticamente nada, apesar do governo estar ajudando com dinheiro os cidadãos. Então, não se pode mais cortar. O governo dos Estados Unidos está fazendo o mesmo. Na Itália, a mesma coisa. Estão todos isentos de pagar as contas. No Brasil, qual é o projeto do governo Bolsonaro? O projeto do governo Bolsonaro é cortar os salários pela metade. Agora, o patrão que quiser vai poder simplesmente falar para o funcionário, você trabalha menos horas e eu te pago menos dinheiro. Em vez de subsidiar o salário do governo e dizer, eu vou pagar a parte do salário do funcionário que está trabalhando menos horas para você, patrão. Quem não puder trabalhar, eu vou pagar o salário inteiro. Você não precisa mais pagar impostos por esse salário. Impedir micro e pequenas empresas, que são as empresas que geram 85% dos empregos no Brasil. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso era o Ministério do Trabalho, que o Bolsonaro extinguiu. Não tem mais Ministério do Trabalho. Pois bem, 85% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Em vez de desonerar essas empresas, de dar dinheiro para essas empresas, de fazer com que essas empresas não precisem mais pagar tantos impostos, principalmente no salário dos trabalhadores, o governo vai fazer o quê? Não, diminui os salários, dane-se. Enquanto isso, o governo, do outro lado, está dando bilhões de reais para as empresas aéreas. E agora que o governo pode gastar quanto quiser, talvez o governo venha aí dizer que vai ajudar uma ou outra pessoa um pouquinho a mais, mas o governo vai dar alguns bilhões para socorrer as grandes empresas, os bilionários do país, porque a gente sabe que o pobre pode morrer de fome, o pobre pode morrer doente, sem respirar no hospital, nas filas e filas que vão se formar de hospitais no Brasil no futuro, mas o rico, o bilionário, ele não pode ser um pouquinho menos bilionário, não. O governo Bolsonaro, ele vai proteger esses ricos para que eles continuem tão ricos quanto antes e para que, como eu falei aqui no começo do vídeo, um bom governante faz o país sair da crise mais forte. O Bolsonaro governa para os mais ricos. Esses bilionários vão sair dessa crise mais ricos do que no começo da crise. O povo, não, o povo que se dane. A gente sabe, esse governo, o povo que se dane. Os bilionários vão sair dessa crise muito, mas muito mais ricos. E é engraçado que ontem eu assisti a live do Lula, ele falou lá ao vivo, fez um vídeo no canal dele, eu coloquei um resumo aqui, tá o vídeo completo no canal do Lula. E o Lula falou, perfeito, agora é a hora de olhar para a população, principalmente mais pobre, pagar para a população, a gente está lidando com vidas, tem que tomar todas as medidas possíveis, escutar os especialistas. O Lula falou muito bem. E aí logo depois disso eu assisti a live do Bolsonaro. E aí teve um momento que o Bolsonaro conseguiu me enganar. Eu achei que ele ia falar alguma coisa útil. Eu até olhei para a TV, fiquei mais perto e falei, agora o Bolsonaro vai falar alguma coisa útil. Porque o Bolsonaro falou assim, olha... E começou mal, ele falou, olha, tem 2 ministros que estão com coronavírus e esses ministros disseram que o único sintoma que eles sentem é que eles estão com mais vontade de trabalhar. Um deles até me falou que fez 1 hora de esteira agora há pouco. Eu pensei, que é isso? Ele está falando que essa doença te dá mais energia? Que presidente louco é esse? Começou mal. Mas aí logo depois ele falou, mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que ficar em casa, porque às vezes você não tem sintomas. E aí, se você sair pra rua, você passa para outras pessoas. Eu pensei, caramba, ele tá sendo explanativo, ele tá explicando para as pessoas que elas têm que ficar em casa mesmo se não sentirem nenhum sintomas. Aí, Bolsonaro falou, e por causa disso tudo, nós vamos tomar algumas atitudes.
Amanhã, 10h30 da noite, no Ratinho, eu vou dizer o quê? Eu pensei, caramba, o país num caos total. Aí num dia, à tarde, ele vai lá numa live ao vivo para todo o Brasil, ele fala, vamos tomar atitudes. Eu vou dizer ali no programa do Ratinho, às 10h30 da noite, amanhã, ele faz merchan do Ratinho e ele não toma atitude nenhuma. Mas se alguém quiser saber o que ele vai fazer, tem que esperar mais 36 horas, um dia e meio, até a entrevista dele ali, que já foi gravada. Quer dizer, não é que ele está lá ao vivo, ele vai falar atitudes que ele vai tomar na hora. Não, atitudes que ele já poderia anunciar, ele está só fazendo merchan. Esse é o nosso governo. Ele governa para os dele. A crise que se dane, o povo que se dane. É isso que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, na Itália, tem corpos sendo levados pelo caminhão do exército porque os cemitérios estão lotados. O Brasil, todos os gráficos mostram, quem diz isso não sou eu, são os gráficos. O Brasil está numa situação que é 2 vezes pior do que a da Itália, no mesmo período em que a Itália estava com a contaminação. Então, tudo indica que o Brasil, que não tem hospitais de primeiro mundo, a Itália tem os melhores sistemas de saúde da Europa, é muito bom o sistema de saúde da Itália, e tá esse caos. Imagina o sistema de saúde do Brasil. E aí a gente vê, de um lado, um ex-presidente que foi sequestrado pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, para não participar da eleição, e do outro lado, e ele falando o que se tem que fazer, e do outro lado a gente vê o atual presidente, essa desgraça desse presidente, que vem e fala que não, a gente pode simplesmente cortar o salário do trabalhador. E o governo ainda mente, porque o Paulo Guedes anunciou um pacote de 150 bilhões, que são 150 bilhões fake. A única coisa que seria gasto do governo é que ele iria incluir 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Só que eu falei isso até antes. O governo Bolsonaro excluiu 1 milhão de pessoas do Bolsa Família no ano passado. Só iria voltar ao patamar anterior. Mas não, nem isso. Porque em março, o governo Bolsonaro cortou 158 mil famílias do Bolsa Família. Então, não são 158 mil pessoas, não. São 158 mil famílias. Então, o que acontece? Se vierem adicionar 1 milhão, o que já me parece ser fake news, porque em vez de adicionar já está cortando, não fica nem no patamar que era antes do Bolsonaro assumir. Ou seja, a coisa vai ficar feia. Eu não acho que o Bolsonaro vai se segurar dessa, não. É o que acontece. Outros estados já decretaram também calamidade pública. Aí você acha que o Dória, quando ele tiver que comprar tudo sem licitação, gastando o dinheiro que ele quiser, ele vai comprar de qual empresa? Deixa nos comentários. Ele vai comprar da empresa que está vendendo o melhor produto mais barato, ou ele vai comprar de uma empresa que faz parte do grupo de empresas amigos dele, que ele tem lá o LEAD formado por mais de 100 empresas, grandes empresas amigos do Dória. De quem você acha que ele vai comprar? Do mais barato ou do amigo dele? Deixa nos comentários, só deixa nos comentários. De quem você acha que os outros governadores vão comprar? E o Bolsonaro, o ministro da Saúde, já provou, ele compra do amigo. Ele compra do amigo dele. E agora os outros ministros do Bolsonaro vão ajudar quem? Com toda essa dinheirama que eles vão ter agora à disposição, que ele vai poder gastar quanto ele quiser. Peraí, não quanto ele quiser. Ele não pode quebrar o teto de gastos. O teto de gastos que vale para saúde, educação, moradia, segurança. Ou seja, o governo Bolsonaro vai poder gastar para ajudar banco, para ajudar companhias aéreas, vai poder ajudar os ruralistas, vai poder ajudar muitos. Olha só, vou até bater palma. Hoje as ações da Gol, da Azul e da Latam subiram mais de 20%. Por quê? Porque o governo está ajudando essas companhias. Então os bilionários, os acionistas estão felizes. Vai ter lucro talvez no fim do ano, vai ter dividendo, vai ter dinheiro entrando para eles. Vão todos ficar felizes. E o povo que se dane, vai ficar com metade do salário. 10 milhões de trabalhadores é a promessa. Não sabemos se vão cumprir. Vão ganhar R$200 por mês, que para o Paulo Guedes não dá nem o dinheiro que ele gasta no almoço. E esse é o Brasil. Eu repito, eu duvido que o Bolsonaro passe por essa crise e continue no poder no Brasil. Acabando a crise, a primeira coisa que vai acontecer é esse presidente cair, porque o Brasil, se não cair no meio da crise, porque o Brasil não vai ser nunca mais o mesmo que era antes dessa crise. E para quem votou 17 ali na urna, para aqueles imbecis que até usaram arma para votar e tudo mais, a culpa é deles, não tem nenhum perdão para eles. Hoje o Bolsonaro está usando as milícias virtuais dele para atacar de novo a Vera Magalhães, aquela que zombou da morte da Dona Marisa, esposa do Lula, e aquela
que queria censurar o Boulos e aquela que disse que era uma escolha muito difícil entre Haddad e Bolsonaro. Então, solidariedade zero para Vera Magalhães. Toda vez que eu vejo os bolsominions ligando os robôs para atacar a Vera Magalhães, eu dou risada. Eu sempre acho, é pouco, ainda não tô atacando ela na rua? Pô, já já vão atacar. Não que eu esteja querendo que ataquem, mas quando atacar, eu também não vou ter solidariedade nenhuma com ela, porque ela plantou o fascismo, ela está colhendo o fascismo que ela plantou. Você planta, desculpa o palavrão, se você planta merda, você colhe bosta. É isso o que acontece, ela plantou merda, ela está colhendo bosta. E ela está com sorte que o fascismo ainda não está no nível de atacar pessoas na rua. Mas, se não fosse essa crise que o Bolsonaro vai chegar com a popularidade no chão, ia chegar um momento em que iria atacá-la na rua e aí ela não ia poder nem sair de casa. Então, coisa vai ficar feia. Vai ficar feia para o Bolsonaro. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E uma coisa, anotem os nomes de todo mundo que apoiou esse fascismo, anote os nomes de todo mundo que apoia essas manifestações do dia 15. Perdão, zero. Vera Magalhães, Merval Pereira, Miriam Leitão, Caio Coppola, William Vac, esses jornalistas todos, uns ainda estão no bolsonarismo, outros não estão. Perdão, zero. Quando começar a morrer dezenas de milhares de pessoas, é na conta deles também. Não é só do Bolsonaro não, é deles porque eles apoiaram, eles plantaram a semente. E agora vai começar a mamata do governo. É difícil, né? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer oposição combativa, sem medo da verdade, sem medo de falar. É aqui. Vem com a gente. Falou.